Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui na casa do irmão Antônio, da irmã Luciana, dessa família preciosa, para compartilharmos a hora da palavra hoje. Estou aqui só me organizando para seguir por um celular aqui. Organiza aí, mano, por favor, que não peguei a live. E nós queremos ter esse tempo precioso, esse tempo de visita na casa dos irmãos, ainda que não seja permitido o culto congregacional, mas que a gente possa estar minimamente juntos, minimamente se vendo e minimamente visitando as famílias, E eu quero aqui pedir para o irmão Antônio, ele tem que me passar o chimarrão agora, porque ele vai fazer a oração aí antes do começo da mensagem, daquilo que Deus colocou em nosso coração para essa noite, tá bom? Então, eu não sei aqui, acho que eu confundi, acho que é a irmã Luciana que vai começar, é ela? Então tá bom. Então a irmã Luciana vai começar aqui fazendo uma oração para a gente compartilhar a palavra do Senhor, amém? Boa noite, irmãos, graça e paz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui na Tua presença, pedimos, Pai, a Tua companhia, o Senhor bem-vindo no meio de nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos Te agradecer, porque até esse momento o Senhor tem cuidado, zelado por todos nós, não só da nossa casa, mas também da igreja, da nossa família árabe. Queremos Te agradecer, Pai, e queremos pedir que o Senhor permaneça no meio de nós, que o Senhor esteja conosco. Neste momento, dando discernimento, dando orientação da Tua vontade, e também, Pai, nos dias seguintes que virão, nós Te agradecemos e pedimos que o Senhor faça parte da nossa casa e também faça parte, Senhor, de todos os momentos da nossa vida. E em nome de Jesus, Pai, Te agradecemos. Também agradecemos o pastor, que o Senhor esteja com a família dele sempre, Pai, cuidando, guiando, protegendo e dando, Senhor, tudo quanto eles precisam para continuar a obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou dar mais uma bicadinha no chimarrão aqui, vou devolver a cuia e a gente vai conversar na palavra do Senhor. Tá joia? Então aqui nós temos algumas pessoas nos acompanhando, glória a Deus, Deus te abençoe, que você possa aí publicar o link, repartir o link, os irmãos da igreja especialmente. E no final nós estaremos orando sobre os nossos desafios, sobre esse tempo, sobre esse momento que estamos vivendo. Bom, perguntando ao Espírito Santo, ao Senhor, o que falar hoje, o que compartilhar hoje, eu quero falar um pouquinho sobre motivação. E queria convidar você para abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 6, porque aqui nós temos alguns pontos importantes que podem ser trazidos ao nosso coração. Devemos meditar sobre isso para que o nosso coração fique, na medida do possível, motivado no Senhor, motivado de uma maneira correta, fazendo as coisas por uma motivação correta. São dias que, ontem, como eu dizia na igreja, surge um misto, as coisas ficam um pouco turvas, um aquário sujo, nosso mundo está nesse ambiente de um misto de confusão, e surgem dia após dia manifestações de pessoas, da sociedade, de políticos e até mesmo de religiosos, ministros do Evangelho, enfim, expressando suas opiniões, se posicionando de alguma maneira. E cabe uma pergunta, quais são as nossas motivações? Qual é a motivação de fazermos uma live na casa dos irmãos? Qual é a motivação de fazermos um culto ao Senhor? Qual é a motivação de orarmos? Qual é a motivação de jejuarmos? Nós vimos aí o grande debate que surgiu, agora há pouco a pastora Cíndia recebeu um vídeo de uma irmã, onde uma pessoa da sociedade ela estava
refutando a oração pública, o jejum e a expressão de oração pública, e aí surge esse contexto todo de expressões. A grande maioria, creio eu, que são verdadeiras, são honestas, são puras, mas também temos o outro lado da moeda, e não só dos dias atuais. Nós vemos ao longo da caminhada nos últimos anos que algumas coisas poderiam talvez ter sido diferentes. A atual conjuntura, esse momento, para nós como cristãos, nos deve levar à reflexão. Como igreja, nós estamos fazendo as coisas com as verdadeiras motivações? Como pessoa, como indivíduo, estou fazendo com as verdadeiras motivações? Acho que é uma pergunta importante. Por quê? Porque Deus está olhando o nosso coração e vendo se há em nós algum caminho mau. Talvez algum caminho mau seja a motivação que não tenha tanta pureza assim. Particularmente, eu acho que cada um de nós tem um certo grau de impureza nas suas ações, ou seja, todo mundo no fundo tem algum interesse, né? Certo ou errado, não sei, mas o que a gente tem que tomar cuidado é para que a motivação não se torne algo pecaminoso, algo que não agrade o Senhor. Então vamos olhar aqui o que Jesus diz em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Então nós temos aí um contexto. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Jesus está aqui na famosa pregação, o Sermão do Monte, onde se prega, Jesus constrói aqui, ou reconstrói padrões, melhor dizendo, que vem a partir da lei, tratando das bem-aventuranças, tratando do nosso papel de fazer a diferença na terra, no texto aí, no versículo citado como o sal da terra, depois a luz do mundo. Depois Jesus explica a respeito de cumprir a lei e ele vem tratando dos padrões morais da lei, vem falando sobre os juramentos, a vingança, o amor ao próximo, e daí ele entra no capítulo 6, a Bíblia entra no capítulo 6, em algo que o título está escrito, a prática da justiça, que nós acabamos de ler. Guardar-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, e Jesus está dizendo o porquê que deve se guardar, o que nós não devemos fazer para ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão ou recompensa diante do vosso Pai Celeste. Bom, aí vem uma pergunta. Quantas coisas nós fazemos para não ser visto? Quantas coisas você faz para não ser visto por ninguém? Quantas coisas nós fazemos para não ser visto por ninguém? Para ser visto somente por Deus. E se nós olharmos e formos sinceros, eu acho que varia muito o grau dessa pureza. Existem pessoas que fazem tudo para ser somente visto pelos homens. Existem pessoas que fazem uma boa parte para ser visto por Deus e também gostam de ser vistos pelos homens. Talvez esteja uma boa parte das pessoas. E tem talvez um pequeno grupo que tem esse coração tão puro que é capaz de fazer tudo sem querer ser visto pelos homens e de uma maneira que apenas o Senhor Deus o perceba e veja.
Nessa categoria é muito comum nós encontrarmos os intercessores. Os intercessores nunca são muito vistos, né? O intercessor nato, ele não é uma pessoa muito vista pela igreja, não é muito vista nos holofotes, mas está fazendo ali no secreto entre ela e Deus. Talvez no extremo desse lado esteja a turma dos adoradores e dos pregadores, que em nome, né, veja bem, não estamos aqui dizendo, por favor, não entenda isso, não estamos dizendo que todos estão no mesmo pacote, não é isso. Mas talvez uma parte, sim, estão fazendo mais para serem vistos, construir um nome, construir uma influência, construir um reconhecimento, do que ser visto somente por Deus. E é difícil administrar isso, não é algo tão simples assim. Agora vamos lá, o que Jesus vem dizendo na sequência. Quando, pois, deres esmolas, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem, veja bem, agora não é mais nem uma questão de ser visto, é uma questão de ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus está trazendo um paralelo aqui de tudo aquilo que fazemos e das recompensas. Veja bem, esse texto não está falando de ganhar ou perder salvação. Esse texto está falando de recompensa. E a justiça, o primeiro ponto, a justiça, né? Tem muita gente que tem a justiça como algo que se torna quase que uma idolatria em torno de si mesmo. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo que não deve se exercer justiça, primeiro ponto, não deve se exercer justiça para ser visto pelos homens, pois não haverá um galardão, uma recompensa em Deus, se tudo aquilo que nós praticamos de justiça for feito para ser visto pelos homens. Não há uma recompensa. Deus não recompensa isso. Segundo ponto, não devemos dar esmolas para ser visto pelos homens, porque se nós agirmos dessa maneira, o Pai que vem em secreto, o Pai que vê as motivações, não vai trazer uma recompensa. A Bíblia diz que a esmola precisa ficar em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Há uma recompensa para aqueles que fazem com a motivação correta. Terceiro ponto, e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que recompensa? A recompensa dos homens, o reconhecimento humano. Em verdade vos digo, aliás, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e seu Pai que te vê em secreto te recompensará. A recompensa da oração no secreto vem do próprio Deus. Deus não vai trazer recompensa quando as nossas orações, as nossas súplicas a Deus são motivadas pelo fato de alguém, de precisar que alguém me veja orar. Você está entendendo, irmão? E nos dias de mídia social parece que tudo o que a gente faz, tudo que as pessoas fazem, de alguma maneira parece que tem que se tornar exposto. De alguma maneira tem que se tornar público. De alguma maneira alguém tem que perceber. E a Bíblia nos ensina, Jesus está ensinando que se fizermos com a ideia de que alguém tem que nos perceber, não teremos uma recompensa da parte de Deus. Dá um like aí, um coraçãozinho quem quer ser recompensado por Deus. Se você quiser ser recompensado, temos que fazer a motivação correta. E talvez nesses dias temos que olhar, cada um de nós tem que olhar para dentro das suas
motivações. Espera aí, por que eu estou fazendo? Por que eu estou indo à igreja? Por que eu estou dizimando? Por que eu estou dando uma esmola? Por que eu estou orando? Por que eu estou jejuando? Por quê? Nós temos que entender isso. E veja bem, eu não estou dizendo aqui que não podemos publicar, eu não estou dizendo aqui que não podemos se valer desse meio como algo de ferramenta para a pregação do Evangelho, uma ferramenta para abençoar as pessoas, mas eu tenho que guardar o meu coração. Se eu vier aqui, por exemplo, na casa dos irmãos, olha só como a gente tem que guardar o coração. Se eu vier aqui na casa dos irmãos simplesmente porque eu quero aparecer com os irmãos, eu quero que os irmãos apareçam comigo para a gente dizer assim, olha, nós somos, tivemos uma ideia mirabolante e estamos aqui nos apresentando à mídia, e Deus seja louvado. Se eu vier só com essa motivação, é uma motivação humana. A gente está passando a fazer live na casa dos irmãos, isso surgiu no meu coração semana passada, e eu creio que por uma direção de Deus, porque nós precisamos estar próximos. Passou aí um momento mais crítico, eu não estou dizendo que as coisas não estão sérias, mas nós temos que nos cuidar uns dos outros. E os irmãos que abrirem as portas, nós estaremos indo, já temos aí uma agenda até quinta-feira, sexta-feira. E também vamos respeitar totalmente, e estamos respeitando totalmente aqueles irmãos que não se sentem confortáveis com isso. Mas a proposta é ver os irmãos, a proposta é orar na casa dos irmãos, a proposta é nos vermos de uma maneira mais coletiva, um pouco mais perto, um pouco mais de calor humano, de presença humana. Essa é a proposta. E eu creio que Deus se agrada disso. No verso 16, diz assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao seu Pai em secreto. E seu Pai que vem em secreto te recompensará. Aqui cabe um ponto, então, quer dizer o seguinte: se nós jejuarmos para ser vistos, não haverá uma recompensa. É uma questão de motivação. É uma questão de motivação. A ferramenta de mídia, a conclamação através da mídia é fundamental para levantar uma nação em jejum e oração. Mas se essa mesma ferramenta for usada para promover, autopromover o jejum, para ser visto pelos homens, esse jejum começa a perder um pouco de sentido. Agora, ontem falando com o pastor Claudecir, ele me dizia algo que a gente ficou pensando. A nação entrou em jejum. Um marco histórico, 5 de abril de 2020 é um marco histórico. Vai entrar na agenda da história da igreja isso no Brasil. Você acha que Deus não vai tratar de algumas coisas por esses dias, inclusive das motivações? Irmãos, são dias de a gente pensar um pouco, olhar no coração de Deus. O que Deus está querendo ensinar no meio de tudo isso? Será que Deus não vai expor as motivações de alguns? Será que Deus não vai expor as nossas próprias motivações? A preocupação, existem algumas pessoas que se preocupam, e quando voltar o culto, será que os irmãos vão estar lá? Será que todos vão estar lá? Será que todos estarão alegres por voltar o culto na casa do Senhor, por voltar à congregação? Existem algumas pessoas preocupadas com isso, alguns pastores, muitos preocupados com isso.
Ou seja, se quando voltarmos, as pessoas não estiverem lá, a motivação anterior não era o culto. A motivação anterior não era o congregar. A motivação anterior não era o ver os irmãos. Não era estar em unidade, não era estar em comunhão. E talvez, irmãos, eu tenho uma convicção no meu coração. Eu posso estar enganado. Mas assim, na minha mente, no meu coração, eu creio que a igreja local, a Ágape, os irmãos da Ágape vão estar firme e forte no retorno. Eu não tenho esse medo com os irmãos da igreja, porque eu creio que Deus já nos fundamentou suficientemente bem, na verdade, para podermos caminhar e no retorno estarmos todos juntos em nome de Jesus. Não me preocupo muito com isso, mas não posso também deixar de dizer que talvez alguns já começam a perder aquela motivação, perder aquele entusiasmo, perder aquela fome, perder aquela ânsia, aquele anseio, melhor dizendo. E aí começa a entrar o chamado motivação. Depois, Jesus conclui aqui, põe mais um ponto, e talvez ele esteja muito amarrado com aquilo que estamos dizendo, e alguns pontos que seguem, mas eu vou parar por aqui. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça e ferrugem corroem, onde ladrões não escavam nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, o nosso tesouro pessoal define as nossas motivações. Aonde estão os meus maiores valores, onde estão os meus maiores valores, estão as minhas principais motivações. Então, se eu tenho a igreja como um tesouro para mim, que eu não vou... Olha, chega aí. Se eu tenho a igreja como um tesouro para mim, eu não vou deixar a igreja. Porque a igreja para mim é um motivador muito grande. O valor que eu dou para a igreja é um grande motivador. Se estar com os irmãos é algo precioso para mim, meu coração vai estar com eles. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se ser fiel a Deus é um valor grande para mim, eu vou continuar sendo fiel a Deus. Se oração e jejum são valores importantes para mim, são valores preciosos para mim, eu vou continuar orando e jejuando. Se a leitura da palavra é preciosa para mim, é um tesouro para mim, isso me motiva a continuar lendo a palavra. Se a justiça, a retidão, a prática da justiça, a retidão, as esmolas, eu considerar a necessidade de ajudar as pessoas são um tesouro para mim, isso me motiva a praticar estas coisas. Então, queridos, é uma meditação que nos leva para dentro de nós mesmos olhar um pouquinho. Será que tudo que eu faço tem uma boa intenção? Uma intenção pura? Às vezes, até dentro de casa, as motivações não são as mais puras. Às vezes, dentro de casa, o que o homem faz, o que a mulher faz, o que os filhos fazem, não tem uma motivação tão pura assim. Fazem para receber de volta, fazem para ser apenas beneficiados. Como é que eu sei que eu estou fazendo com a motivação correta? A partir do momento que eu passo a servir sem esperar nada em troca. Quando eu sirvo sem esperar nada em troca, eu acho que a motivação já está bem próximo de ser 100% pura. E é difícil, irmão. Irmã, servir, fazer sem esperar nada em troca. Se Jesus tivesse feito
vivido, feito a obra na terra, dado a sua vida inclusive, baseado naquilo que nós podemos dar para Ele, motivado por aquilo que nós podemos dar para Ele, Jesus seria a pessoa mais frustrada desse planeta. Por que Jesus não falhou nisso? Porque toda a motivação do coração de Jesus era fazer única e exclusivamente a vontade do Pai. Jesus deixa isso bem claro. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Motivação correta. Nós poderíamos avançar por alguns textos na palavra e dar mais exemplos, mas o tempo está correndo, né? Deixa eu ver aqui. Já está na hora de nós orarmos ao Senhor. E eu quero convidar aqui o irmão Antônio para fazer uma oração ao Senhor. Depois a gente vai interceder junto com os irmãos nesse tempo, em nome de Jesus. Amado Deus, soberano Pai, te agradecemos, Pai, por este momento aqui, Senhor. Pedimos que a sua presença, Pai, seja contínua com cada um de nós, Pai. Que a sua mão esteja nos guiando, esteja nos conduzindo, Pai, em tudo aquilo que o Senhor almeja que nós sejamos, que nós passamos, que vivamos na tua palavra, Pai. Te agradecemos por este momento, Pai, a sua presença neste dia com cada um, Pai, com cada um de nós aqui de casa, com os irmãos da igreja, com os pastores, com cada família que está neste momento nos assistindo, Pai. Que a mão poderosa do Senhor esteja cobrindo e os livrando de todas as coisas deste mundo, Pai. Porque cremos em Ti e sabemos que só em Ti nós teremos as recompensas prometidas na Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos registrar aqui e ainda vamos interceder por algumas coisas agora, nesse momento. Talvez a live tenha umas diferenças de segundos aqui, então talvez escape alguma coisa, mas nesse momento estou acompanhando aqui, está assistindo a Neiva, Fujimoto, da sua casa, Ana Beatriz, a Salete, a sua casa, o irmão Alexandro, o Ricardo Oliveira, uma pessoa do nosso convívio profissional, Jairo Santos. Obrigado, Jairo, por nos assistir. A Rosângela, a Wellington, a Suzane, a Dona Dalva. Dona Dalva, um beijão para você. Um abraço para o seu Antônio. Esperamos que esteja tudo bem aí. E todos os demais que vierem aí a assistir, entrar. Talvez alguns já entraram, já saíram, né? Nós louvamos a Deus por sua vida. E vamos orar agora por esse tempo no Brasil, por esse tempo em nossa sociedade, por esse tempo na igreja. Senhor, nós apresentamos as nossas motivações diante do Senhor. Nós apresentamos o nosso coração diante do Senhor. Talvez ao longo dos últimos anos, muitos de nós tenhamos até falhado, Senhor, e pecado contra o Senhor. A igreja tenha de alguma maneira falhado e pecado contra o Senhor por conta de caminhar em motivações desajustadas com os padrões da verdade, que não alegraram o teu coração, que não atenderam os pré-requisitos da pureza e da verdade. Senhor, onde nós falhamos, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai. Nós cremos que o Senhor irá sarar a terra, a nação, a partir do arrependimento. E nós nos colocamos junto com a nação como um todo. A Bíblia diz que todos pecaram quando trata do pecado original e todos carecem da justiça, da glória de Deus. E nós sabemos, Pai, que mesmo sendo cristãos, professando o Teu nome, pregando a palavra, não somos de todo isentos dos erros, das falhas. E nessa noite eu quero, junto com os irmãos,
pedir ao Senhor perdão pelas motivações erradas. Que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor nos purifique outra vez e que o Senhor tire de nós as más intenções. Tire, Senhor, as motivações que surgem, que nascem no nosso coração, baseado na vaidade, baseado no orgulho, baseado na nossa natureza carnal, de querer ser visto pelos homens. Senhor, tudo, Pai. Eu sei, Senhor, que tudo que acontece nas nossas vidas, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é a favor de Deus, tudo que é bênção de Deus, deve exaltar e glorificar o Teu santo e precioso nome. E o nosso coração precisa estar guardado, escondido no Senhor, nos alegrando, Senhor, das bênçãos, mas sempre glorificando o Teu nome. Senhor, sendo motivado, sim, por fazer algo em prol do Teu reino, mas para glorificar o Teu nome. Senhor, longe de nós a glória dos homens, longe de nós o tirar aquilo que Te pertence de honra, de glória, Senhor. Nos perdoa, Pai, se em algum momento nós tiramos de Ti a honra, a glória, o reconhecimento, o coração se motivou de uma maneira errada. Senhor, nos perdoa, Pai, que nós voltemos a ter as melhores motivações possíveis. Senhor, tudo que viemos a fazer seja motivado para agradar o Teu coração. Senhor, o coração nosso precisa ser servo, o nosso coração precisa ser humilde, o nosso coração precisa ser quebrantado, contrito. Senhor, e tudo que fizermos precisa agradar o Senhor. Seja feito para agradar o Teu nome. Senhor, como humanamente falando é muito fácil nós sairmos desse lugar que Te agrada e começarmos a agradar-nos a nós mesmos. Senhor, tem misericórdia, Pai. Haja um temor no nosso coração. Por favor, imprime um temor no nosso coração. Põe de volta o temor no nosso coração. E essa paixão, Senhor, por fazer as coisas de uma maneira que Te agrade, Senhor. Com a pureza, Pai, de vida, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. O sangue do Cordeiro nos lava, nos santifique dos pecados. Senhor, proteja a Tua casa, o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Proteja essa nação, Senhor, em nome de Jesus. Pai, ontem ouvimos, hoje ouvi alguma coisa. Muitas famílias, microempreendedores, prestadores de serviços já estão sendo abatidos pela situação econômica. Senhor, protege, nos livra, Senhor, das confusões que existem nessa esfera toda dessa situação do Covid e coloca, Senhor, um rumo nessa nação, Pai, a fim de que as pessoas, os grupos de risco, as pessoas acometidas sejam livradas deste mal e as famílias, Senhor, elas possam, Pai, ter a sua renda protegida, possam ganhar o seu pão em nome de Jesus. Pai, nos livra, por favor, Senhor, nos livra da operação do engano, das trevas sobre essa nação, dessa obra pestilenta, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, oramos pelas esferas de governo. Haja, Pai, um agir do Senhor para que aqueles que detêm o poder, a capacidade de exercer o controle das coisas tenham pelo menos sabedoria, pelo menos misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, que os propósitos pessoais, as vontades pessoais, Senhor, se ouviu nessa nação o Congresso que deveria ser exemplo, retendo dinheiro para a campanha, deixando de ajudar as esferas da saúde da população. Senhor, o Senhor vê tudo isso, nós sabemos. Pai, por favor, muda, Senhor, a justiça, o padrão de justiça nessa nação, a partir dos governos, em nome de Jesus, e também a partir de cada um de nós. Guarda os nossos entes em casa, nossos familiares de perto e de longe. Guarda, Senhor, os pastores, as igrejas. Senhor, eu creio, Pai, que, aliás, não é que eu creio, eu entendo, melhor dizendo, que essa situação e nessas circunstâncias
O inimigo da igreja, o anticristo, tem se colocado numa posição de vantagem, pois através do problema econômico, o problema social, vai levar muitas igrejas a situações de dificuldade, vai levar muitas igrejas a ter que talvez fechar as suas portas. Muitos pastores, Pai, que são homens de Deus, estou falando aqui, Pai, intercedendo pelos homens de Deus, famílias, homens, mulheres, famílias que realmente fazem a obra motivadas pelo Evangelho, motivadas pelo Teu reino, e talvez terão muitas dificuldades. Senhor, eu clamo junto com os irmãos a misericórdia do Senhor. Não permita, Pai, a igreja brasileira ser solapada por essa circunstância embaraçosa, em nome de Jesus. Se levante, Pai, os anjos, levanta os teus anjos, aliás, a ordem aos teus anjos a respeito dos teus servos, os ministros, dos teus servos pastores, das igrejas locais, e em especial aqueles que são verdadeiramente motivados, apaixonados pela verdade, pelo teu senhorio, pelo evangelho, pelo reino. Senhor, guarda-os em teu nome, sustenta em teu nome, Pai, provê em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que a igreja brasileira amadureça e cresça nessa circunstância, para a glória do teu santo nome. Aleluia, amém.